aqui um... Como é que eu trabalho com um circuito desse? Se eu fosse calcular por lei de Ohm estas tensões, daria bastante trabalho, porque eu tenho que calcular a corrente total. Depois, com a corrente total, eu tenho que ir calculando as tensões, diminuindo a tensão da fonte, calculando outra corrente, aí vai indo. São vários cálculos até chegar ao valor de todas as tensões nesse circuito, por exemplo. E eu teria que calcular as correntes, mesmo sem pedir. Eu não sei se vocês repararam, né, mas o divisor de tensão não existe em nenhum momento ali a figura da corrente. Nós desenvolvemos uma forma onde tem apenas a tensão, que será dividida, né, e os resistores que estão nessa divisão. A corrente não entra, então já é algo que a gente não precisa calcular, a corrente. Em primeiro lugar, vamos lá olhar o resistor 1. Resistor 1. Lembrando que o divisor de tensão é para resistência em série. Aí eu pergunto para vocês, quem está em série com o resistor 1? Vamos ver. Me disseram aí que o resistor 1, eu não vi quem falou. O resistor 1, me disseram que ele está em série com o resistor 2. Vamos lá. Não tá. Mudaram de ideia? Pessoal, assim, ó. Circuito série. Qual é a característica do circuito série? A corrente é a mesma para todos os componentes. Então, isso é uma coisa que vocês têm que guardar, que é para ficar mais fácil aí, pessoal que tem mais dificuldade de enxergar. Aí eu pensei, eles estão em série, o R1 e R2. Aí eu penso, o circuito série, a corrente tem que ser a mesma. Para a corrente ser a mesma, eu não posso ter um nó entre eles, porque o nó divide a corrente. Então, se eu tenho um nó entre esses dois resistores, eles nunca estarão em série. Então, o R1 não está em série com o R2. Tá? Tem mais algum resistor que vocês acham que esteja em série com R1? Creio que não, né? Então, pessoal, não tem nenhum resistor em série com o resistor 1, porque tem um nó, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E se eu não tenho resistor em série, eu não tenho como aplicar divisor de tensão aqui nesse resistor. E nem preciso, porque esse resistor está em paralelo com a minha fonte de tensão. Ó, este terminal aqui está ligado no positivo e este terminal está ligado no negativo. Então, VR1 é igual a V. Vamos lá agora, vamos ver como é que a gente faz para aplicar divisor de tensão no resistor 2. VR2. Temos que ver o seguinte. Quem está em série com o resistor 2? Eu tenho um resistor apenas em série com o resistor 2? Com certeza não. Por que que não? Porque tem um nó aqui, ó. Então, não está nem o resistor 3 em série com R2, nem o 4, e já vimos também que o R1 também não está. Porém, tudo que está para cá, se eu agrupar, eu percebo que está em série com o meu resistor 2. Tanto é que se eu fizer redesenhar o meu circuito, eu consigo ver isso aí claramente. Ó. Se eu fizer assim, ó, o R2, aqui o meu resistor 1, e aqui eu simplesmente vou juntar tudo aquilo que está para lá e vou chamar de R3, 4 e 5. Quem é o meu R3, 4 e 5? É o R4 em série com R5, porque eles estão em série, não tem nenhum nó entre os dois. Então, R4 mais R5. O resultado desses está em paralelo com o resistor 3. Então, R3, 4 e 5 é isto aqui, ó. R4 mais R5 em paralelo com o meu resistor 3. Se eu fizer a associação desses resistores todos que estão para cá, eu percebo que eles estão sim em série com R2. Então eu tenho um divisor de tensão aqui, ó. Só que não é entre R2 e um resistor, é entre R2 e um conjunto de resistências
que estão para cá, para a direita dele. Que tensão eles dividem? Eles estão ligados, ó, o R2 no positivo da fonte e o R345 no negativo da fonte. Então, eles dividem a tensão da fonte. Logo, esse meu divisor de tensão fica assim, ó. VR2 é igual ao V vezes o resistor que eu quero saber a tensão, que é o R2, divididos pela soma dessas resistências que formam o divisor de tensão. Tá? O R1 não forma divisor de tensão. Quem forma o divisor de tensão? Esses resistores que estão em série, que é o R2 e este aqui. Então, vou ter R2 mais o R3, 4 e o 5. Então, assim fica a forma para calcular a tensão no resistor 2. Se eu quiser calcular a tensão agora no resistor 3, pessoal, notem o seguinte, ó. O resistor 3 está ligado entre este nó e este nó. Vamos botar aqui, ó. A. Esse A vai ficar cortado ali, parei. Agora cortou mesmo. Aí. Então, A. E aqui o meu ponto B. Notem que o meu ponto A e o ponto B estão aqui, ó. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. É o ponto onde está ligado estão ligados todos esses componentes aqui. Para eu calcular a tensão em cima do resistor 3, o cálculo da tensão em cima deste conjunto aqui. Então eu tenho que considerar tudo isto. Logo, a minha fórmula vai ficar assim, ó. VR3 vai ser igual ao meu V vezes não o R3, porque entre esses dois pontos, ó, eu não tenho só o R3 ligado, eu tenho tudo isto ligado. Então eu tenho que fazer V vezes tudo isso, que eu estou chamando de R3, 4 e 5, divididos pelo que está em série formando o divisor de tensão, que é o R2 mais R3, 4 e 5. Então notem que a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicado, tá? E vai ficar mais complicado para quem ainda não consegue enxergar os componentes se estão em série ou se estão em paralelo, pessoal. É por isso que vocês têm que exercitar bastante essa questão de circuito série e paralelo, para que a gente possa trabalhar tranquilamente circuitos mistos, senão fica muito difícil mesmo. Então, se eu tenho a tensão no resistor 3, para nós concluirmos a nossa aula, que já está chegando às 8h30, se eu já tenho a tensão no resistor 3, eu já calculei essa tensão aqui, ó. Certo? Então, eu tenho a tensão entre o ponto A e o ponto B. Ok? Notem que quando eu for calcular a tensão em cima do R4, eu vou ver o quê? Quem está em série com o meu resistor 4? Quem está em série com o meu resistor 4? O meu resistor 5. Eu já fiz, inclusive, aqui, ó. Onde eles estão ligados? No ponto A e no ponto B. Que tensão eu tenho no ponto A e o ponto B? A tensão VR3 que eu acabei de calcular. Então, notem que aqui eu não tenho a divisão da tensão da fonte. Aqui eu tenho a divisão da tensão entre esses dois pontos, que é o VR3. Então, é o VR3 que eu vou utilizar para multiplicar pelo resistor que eu desejo saber a tensão. Então, o meu VR4 vai ser igual à tensão que ele vai dividir com o R5, que é o VR3, vezes o resistor que eu quero saber a tensão, que é o R4. Não é R5 e R3, é R4 e R5. Sobre o R4 mais o R5. E, por sua vez, a tensão em cima do resistor 5 fica igual a esta tensão, que é o VR3, vezes o resistor que eu quero saber a tensão, que é o R5, sobre a soma dessas resistências que estão em série
e que estão dividindo essa tensão, que é o R4 mais o R5. Então aqui, pessoal, nós já conseguimos calcular, né, todas as tensões do circuito utilizando apenas divisor de tensão. Em nenhum momento nós calculamos corrente nesse circuito. Repetindo, para vocês aplicarem isso, vocês têm que identificar essa questão de circuito em circuitos mistos, né? Quem está em série, quem está em paralelo. Senão, não tem jeito, pessoal. Tá? Não tem jeito. Infelizmente, não tem outro jeito. Quem ainda tem dificuldade, eu sugiro que vocês se concentrem em circuitos mistos. Vocês têm que dominar isso aí, tá? Quem está em série, quem está em paralelo. Lembrando que é muito simples, basta vocês terem em mente o que é um circuito série. É um circuito que divide a tensão, porém a corrente é a mesma. Então, sempre que tiver um nó entre dois componentes, eles não estarão em série de jeito nenhum. Tá, mas e aí, como é que eu vejo quando eles estão em paralelo? Como eu já expliquei já em algum vídeo lá que eu percebi que nem todos viram, né? Tem muita gente que não está acompanhando os vídeos que eu postei já há bastante tempo. Está bem explicadinho lá. O terminal de um componente de um lado está ligado no terminal do outro componente. E do outro lado também isso ocorre. Quando isso ocorrer, eles estão em paralelo. Estando em paralelo, a tensão é a mesma. Tá bueno? A vantagem é que está gravado aí, vocês podem lá acessar e botar, repetir, parar, voltar, parar, voltar. Ficar com essa vantagem, né, quando está gravado. Então é isso. Não sei se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta. Então tá, pessoal, uma boa semana. Boa noite. Tchau, tchau.